Simplesmente Mauro César vem aqui. O Flamengo hoje empatou contra a LDU e o Mauro César, há uma semana eu já quero reagir a esse vídeo, explica exatamente sobre todas as contratações que o Flamengo está pronto para fazer no mercado do verão, que vão ser boas contratações. Vocês sabem, o Flamengo não desilude. Infelizmente desiludiu contra a LDU hoje, mas não importa. Então bora reagir, eu quero saber a tua opinião nos comentários. Que posições o Flamengo deve contratar para esse meio de ano? Para mim, um substituto à altura do Arrascaeta, mais um defesa central e alguém aí para fazer o nível com o De La Cruz e o Pulgar, porque tá difícil achar um jogador à altura quando o jogo é difícil. Quero saber a tua opinião de que nomes o Flamengo deve trazer, ou ninguém basicamente também. Inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 35 mil inscritos e bora ver isso. E Mauro César, por favor, não derruba o vídeo, Mocota, por favor. Para o torcedor, se no mercado da bola o clube conseguir viabilizar negociações que, digamos assim, favoreçam aquilo que eles têm em mente, em função de características de jogadores e necessidades do time dentro do modelo de jogo do Felipe Luiz, que estão sendo observadas, têm sido percebidas. Vamos falar sobre isso, vamos detalhar essa questão e falar também sobre o desconforto causado pela entrevista dada pela mulher do De La Cruz a uma rádio de Buenos Aires, quando ela fala em que pretende que eles pretendem voltar ao River Plate. Isso causou um certo mal-estar. Já foi resolvido internamente, mas a gente vai aqui trazer o que nós conseguimos apurar a respeito dessa sei lá, falta de noção ou o que é isso. Enfim, falaremos mais daqui a pouquinho. A mulher De La Cruz deu uma entrevista e ela falou coisas sobre Galhardo, que foi o grande técnico do seu marido, disse que se sentiu muito mal quando o seu time, o River Plate, onde ele jogava, inclusive, perdeu para o Flamengo em 2019 aquela Libertadores de forma dramática, e que ela não consegue ser rubro-negra. Até aí normal, gente. Se a mulher torce pelo River Plate e tal, ele muda de time, ela muda também. Eu prefiro que seja assim a pessoa do que interpretando um papel. Mas aí ela fala sobre voltar para o River, que não sabe como, no fim do ano, em algum momento. Fim do ano, como assim? O jogador está na segunda temporada dele no Flamengo, ainda não deu o retorno esperado, teve lesões, o clube cuidou dele, paga em dia, paga bem. Ele veio, obviamente, ganhando mais, custou cerca de 15 milhões de dólares à vista, um pouco mais até. Né? Então, qual é? Muito esquisito. E deixou o cara numa situação meio ruim. Foi conversado com ele pela diretoria, né, pelo departamento de futebol, e ele disse que não, que o tiraram do contexto, que não foi bem isso. E ele, segundo o departamento de futebol do Flamengo, se mostra ok, feliz, satisfeito. Mas fica aqui uma observação, né? Coisa mais estranha, né? Afinal, se ela quer voltar, se ele quiser voltar, se ela quer que ele volte, se ela quer que ele volte para o River Plate, liga para o Galhardo e pergunta se ele quer pagar 15 milhões, pelo menos, se o Flamengo aceita, né? A devolução do jogador pela mesma quantia em dólar. Enfim, talvez até aceitasse. O De La Cruz é um jogador diferente daquilo que as pessoas imaginam. Ele não é aquele meia decisivo que atua perto da área. Esse é o Arrascaeta, que brilhou nesse fim de semana. Ah, mas ele entra no lugar do Arrascaeta, o Arrascaeta entra no lugar dele na seleção do Uruguai. O Bielsa pode estar querendo mudar a forma de jogar e mudando os jogadores, não necessariamente com a mesma característica. Não é isso? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São jogadores de funções diferentes. É um bom jogador, pode render mais, tem que render mais para justificar aquilo que foi investido nele. E essa declaração me pareceu, sei lá, se realmente tiraram do contexto, ok, que eu não ouvi, eu li, né, aqui na imprensa brasileira. Mas o Flamengo não gostou e foi falar com o jogador para entender o que é isso. Ele falou, não é bem isso, tudo satisfeito. Então, vejamos, né, ele tem que render mais. O De La Cruz tem que jogar mais, pode jogar mais. É importante que ele se desenvolva e que consiga ter uma questão física melhor, né, desse ano, depois das lesões que o atormentaram e prejudicaram o Flamengo com seus desfalques no ano de 2024, que foi a sua primeira temporada aqui do futebol brasileiro. Bem, se o De La Cruz custou essa fortuna e tudo mais, o Flamengo poderia até, se por acaso o River quisesse de volta, poderia ter vendido para contratar outro, porque o Flamengo, internamente, isso é importante, gente, admite chegadas e partidas. Isso mesmo. O Flamengo precisa um meia, todo mundo sabe disso, eu trouxe essa informação faz tempo, outros colegas já deram aqui a informação também, para o lugar do Arrascaeta, para revezar com ele, uma sombra para o Arrascaeta. Eu acho até, é uma conclusão minha, que ele tem jogado bem também em função da situação de desconforto que o clube colocou para ele quando a informação vazou de que eles vão em busca de um jogador mais jovem, prioritariamente mais jovem, da função dele, que é um reserva para o Arrascaeta, no primeiro momento, mas que pode barrá-lo se o cara estiver bem. Então, assim, tem uma sombra, tem um jogador, olha, não vamos ficar dependendo de você. Se você não consegue jogar, se você ficar machucado, se você não está bem,
o Flamengo vai buscar outro cara. É verdade, é verdade. Então, Simples. quando o empresário dele pensa em renovar contrato, não é isso que está na pauta, né? Mas foi bem, tomara que continue tudo, enfim. Ele Mas está jogando essa muito bem depois dessas motivações que essa temporada vai sair. Lateral direito, claro. Ei, Wesley. E o Flamengo pensa também em homens para o ataque. E aí tem um ponto bem interessante para eu passar para vocês. O entendimento do departamento de futebol é que dentro do modelo do jogo do Felipe Luiz e com as defesas fechadas que frequentemente o time enfrenta, o Flamengo tem muitos jogadores pontas que precisam de espaço. Michael, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, mas aí já está virando centroavante, é outra história. Luiz Araújo menos, né? Trabalha mais por dentro, tal, outra situação. O Plata também tem demonstrado capacidade de atuar por dentro, como atacante centralizado, trocando de posição, circulando pela faixa central do campo. A minha dedução, gente, não é uma informação, não venham depois dizer que o Mauro disse que fulano e ciclano vão ser vendidos, mas no meu entendimento, pelo que eu apurei, o que a gente acompanha de futebol, se o Flamengo tiver oportunidade, se surgir proposta, Michael, Cebolinha, tem chance até de sair. Depende do mercado, são jogadores com mercado, jogadores muito bons em análise, porque assim, o scout do Flamengo se reestruturou e agora os jogadores ficam em análise. Então analisam o jogador e tudo, se a coisa for adiante, perceberem que pode ser interessante, vão investir no cara. Eles querem jogadores que possam atuar pelos lados do campo, mas não tão dependentes de espaço para trabalhar em velocidade, porque esse espaço não existe quando a defesa adversária está fechada. Então pode ser que um ou dois desses caras sejam negociados, depende do mercado, de haver interesse, de surgir proposta. Mas no meu entendimento, desses 4 pontas que o Flamengo tem, eu estou descartando o Bruno Henrique, entendendo mais como um jogador de ataque, de qualquer função no ataque, Cebolinha, Plata, Luiz Araújo e Michael, eu entendo que Plata e Luiz Araújo se encaixam mais no modelo do jogo do Felipe. E os outros 2, Cebolinha e principalmente Michael, menos. Acho que são jogadores que podem ser mais assim, facilmente negociados se surgir proposta boa. Não vai entregar de mão beijada. Evidente que não. Então fiquem atentos a isso. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que eles vão sair. Eu estou compartilhando com vocês o meu entendimento, a minha análise em função da informação que eu recebi. O Flamengo quer contratar jogadores para essa posição. E o Flamengo percebe também, e aí que vem a grande questão, porque custa muito caro, vai ter dinheiro, que precisa de jogadores decisivos. Como o Arrascaeta, quando está bem, como o Pedro, pensam em contratar, mas precisam de dinheiro, tá? Eles vão ter que vender jogador. Então esses, eu acho que são aqueles que o Flamengo, havendo interesse, não se incomodaria de pôr na vitrine. Não é que não gostem dos jogadores, que sejam ruins, não. É questão de característica. De característica mesmo. E não foram contratações, na minha opinião, ruins, não. Todos eles foram importantes na conquista da Copa do Brasil. O Michael participou de gol, Plata participou de gol e fez gol. Até o Alcaraz deu assistência para um dos gols do Gabriel na final contra o Atlético Mineiro. O Alexandre fez gol na classificação, que foi 1-0 só no placar agregado contra o Corinthians na semifinal. Então, todos participaram. Plata, Michael, Alcaraz, que já foi embora emprestado. Aliás, continuou com 4 jogos apenas como titular pelo Everton na Premier League. Nesse fim de semana ele entrou no segundo tempo de novo. Tem 10 jogos na Premier League, 4 como titular, tem que atingir pelo menos 6, ou uma determinada minutagem que, confesso que ainda não sei qual é essa minutagem exata. Enfim, mas não deve voltar o Alcaraz, deve ficar pela Inglaterra mesmo. E o Alexandre. Então, todos foram úteis, as contratações foram de emergência, eu entendo que elas foram necessárias e foram úteis, não dá para reclamar. Mas é um outro momento, então, se houver possibilidade, o Flamengo talvez faça negociações. Uma das preocupações do Flamengo é que as pessoas pediam scout e elas não têm muita paciência com o jogador que vem com esse perfil, o caso do Juninho. O Juninho, para mim, ainda é um jogador, eu não tenho opinião formada. Acho ainda um pouco assustado, um pouco afoito, mas entendo que é inerente à sua situação, recém-chegado do Azerbaijão, jogador pouco conhecido, não foi um investimento tão elevado, 5 milhões de euros é uma quantia que a gente não pode desprezar, mas não custou 25, como o Vitor Roque do Palmeiras, por exemplo. Mas pode entregar mais, tem que entregar mais. Em termos de gol, né? Fazer os gols, porque ele entrega muito de luta, recupera a bola, marca, volta, corre, trabalha muito sem bola, é um jogador muito aplicado e taticamente muito obediente, me parece, mas precisa ser mais efetivo nas conclusões quando estiver em campo. Então, assim, o Juninho, outro entendimento que existe dentro do departamento de futebol é o Juninho indo bem facilita a busca de outros jogadores. Eu vou passar aqui até o nome de um que eu apurei que ele está em análise. Não é que o Flamengo vai buscar esse jogador, é só para ilustrar, tá?
Marino Rinestrosa, 22 anos, atua pela ponta direita, jogador do Atlético Nacional de Medellín, jogou na derrota para o Internacional nesse meio de semana em Porto Alegre, foi até expulso, mas é um jogador que chama a atenção, trabalha por dentro, sai da ponta para trabalhar por meio, como o Luiz Araújo faz muito. Então, esse é um jogador, só para ilustrar, tá, gente? Se vocês quiserem, podem procurar imagens dele no YouTube e tudo mais. Esse é um jogador em análise, entre vários outros que eles estão observando. Mas a dificuldade é que um jogador assim, pouco conhecido como ele aqui do público brasileiro, se ele vem, é um Juninho 2. Esse cara é bom mesmo, não sei o quê. Que, assim, é muito curioso isso. A torcida do Flamengo, em parte, ela queria, no ano passado, scout. Encantada porque o Botafogo trouxe alguns jogadores que não eram muito conhecidos e ganhou títulos, né? Eu acho que não é bem assim. Ganhou títulos, mas trouxe jogadores também conhecidos e trouxe também jogadores muito caros, que foram os mais decisivos, né? E o próprio Igor Jesus tem um desempenho aí muito baixo, a média de gols. Antes do jogo contra o Bragantino, eram 3 gols em 24 jogos, o que dava uma média de 1 gol a cada 8. Então, assim, uma média pior que a do Juninho, por exemplo, né? Então, a gente percebe que ao mesmo tempo que o torcedor do Flamengo pede jogadores de scout, ele não tem muita paciência. Esse cara não serve. Ou uns criticam. O pessoal gosta de grife. Jogador de grife. Então, o sucesso do Juninho viabilizaria a busca de jogadores, talvez venha mais de um. Um com esse perfil, o outro mais conhecido. Enfim, eu acho que o Flamengo, minha opinião, precisa, se for possível, e aí talvez tenha que ter chegadas e partidas, de jogadores decisivos na frente. Hoje, decisivo tem o Pedro quando voltar a jogar regularmente. O Arrascaeta quando está em condições, como foi nesse final de semana. E o Bruno Henrique em alguns momentos, já aos 34 anos. Não pode pensar no Bruno Henrique como era em 2019, 6 temporadas atrás, né? Quando ele tinha 28. Acabado de fazer 28. Chegou o Flamengo logo depois de fazer 28. Agora está com 34. Então você não pode imaginar, é um ótimo jogador, super importante. Acho que vai render essas temporadas, e a temporada que vem até o final do contrato dele ainda mais. Ele hoje é mais um apoio do que um titular absoluto. Um apoio importante. Então acho que falta ao Flamengo mais um cara decisivo, um jogador de frente que resolva, que ajude a resolver jogos, que finalize, que faça gols, porque você tem muita gente ali boa, de qualidade, o elenco é bom, mas o cara que resolve, olha, é um ou outro, não são muitos não. Esse é um problema além, claro, que a gente fala sempre, né, da falta de arremates, né? O time demora a finalizar, não finaliza quando tem chance, isso é um problema crônico. Muito interessante essa análise, o Mauro César a mostrar todos os jogadores que provavelmente vão vir para o Flamengo. Sinceramente gostei muito. O link do vídeo original vai estar na descrição. Grande análise, e eu quero saber se você gostou também e quais jogadores você espera que saiam. Infelizmente o Wesley, a chance do Wesley sair é muito alta, eu estou triste por saber isso. O Wesley é um dos meus jogadores favoritos no Flamengo, mas, manos, vamos ter que achar soluções e se calhar vão surgir outras pérolas também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.